18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez em 100,7, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Oi, Karime, e muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, legal. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Querido ouvinte, participe conosco do programa em 18 horas, é seu, 994887592. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Então anote aí, 994887592. 18 horas. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime Leão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meireles. Boa noite, André. Trânsito. Daqui a pouco a gente volta a chamar o repórter André Meireles. Vamos seguir, Carlão. 6:03. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Operação da Polícia Federal transforma o cotidiano de cidades do interior do Amazonas. Oficial de justiça que agrediu e perfurou o tímpano de um menino aqui em Manaus é afastado do cargo. Ministério Público Federal pede para a Justiça que seja criado um plano de ação para fiscalizar pistas de pouso clandestinas. Panelinhas de Manaus protestam na Câmara Municipal contra fiscalizações. Olha aí, 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta terça-feira, 16 de setembro de 2025. Está no ar aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Começamos o programa de hoje falando sobre um verdadeiro cenário de guerra na região do Rio Madeira. Todo mundo acompanhando essa situação. A Polícia Federal destruiu 95 embarcações utilizadas em garimpos ilegais entre balsas e dragas usando explosivos bombas, Karine. Exatamente, Carlão. A operação começou na segunda-feira e seguiu hoje, terça-feira. O alvo foi a destruição, como você falou, de dragas utilizadas por garimpeiros no Rio Madeira, em Humaitá e no município de Manicoré. Inclusive, a Prefeitura de Humaitá, no interior do Amazonas, suspendeu as aulas e paralisou os serviços públicos hoje, terça-feira, por causa da possibilidade de conflitos entre garimpeiros e agentes das forças de segurança. Olha só, segundo a Polícia Federal, a operação teve como objetivo desarticular atividades de mineração clandestina no Rio Madeira, que causam danos ambientais e colocam em risco as comunidades ribeirinhas. E mais, Carlão, hoje a Defensoria Pública do Amazonas voltou a se manifestar no Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão imediata do uso de explosivos nessas operações. Quem está acompanhando o assunto é o repórter Kenneth Paes, que conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kenneth. Então, é um cenário de guerra no Rio Madeira que assustou inclusive a população, não é? Exatamente, Karime Leão. Muito boa noite para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. A situação foi de verdadeiro pânico dos municípios de Humaitá e Manicoré, onde, segundo as informações do que eles mencionaram, essa operação ela teve uma proporção muito grandiosa e que acabou prejudicando muito a população daquela região, porque se deparou em meio a tiros de efeito moral, vários explosivos foram utilizados também pelas equipes da Polícia Federal e em Humaitá os garimpeiros reagiram, houve tumulto, bomba de efeito moral, bala de borracha, foi um verdadeiro cenário de guerra, onde as equipes da Polícia Federal utilizaram um helicóptero, várias lanchas blindadas, também vários policiais, inclusive também de apoio da Força Nacional, ou seja, a população se sentiu acuada no meio daquele conflito bem dentro da cidade, ali no município de Humaitá e também Manicoré, e que acabou revirando, deixando as pessoas completamente desesperadas durante aquela ação da polícia. A gente sabe que bem em frente à cidade de Manicoré, essa operação ela aconteceu
bem no dia da padroeira do município, e segundo as informações da prefeitura, essa operação lá aconteceu também bem na frente dessa igreja, que é a igreja de Nossa Senhora das Dores, em pleno feriado religioso, o que despertou uma certa revolta, tanto da parte da prefeitura do município de Manicoré, como também pelos próprios vereadores da comunidade do município. A população acusou o governo federal, inclusive, de profanar o momento de fé e também de tradição. Além desse impacto religioso, também teve muita situação que acabou prejudicando em relação a questões sociais. A prefeitura disse que embarcações que estavam ali próximas, embarcações que representavam o sustento de várias famílias, a gente sabe que também existem famílias que moram em flutuantes nessas regiões dos municípios no interior do Amazonas, elas também foram prejudicadas. Várias pessoas, segundo as informações da própria prefeitura, corriam risco de morte devido a essas explosões que aconteceram naquele local, e também chegou a alertar que representava ali o sustento de famílias. Essas dragas também representavam o sustento de famílias que vivem do famoso ali garimpo artesanal, conforme até mencionou a prefeitura do município de Manicoré. Em nota de repúdio, o município também denunciou o risco que essas explosões de causarem desabamento de terra, desbarrancamento ali de terra naquela parte da orla, o que poderia ocasionar também ainda mais prejuízos para a população do município. Outro detalhe também que chamou a atenção foi em relação ao uso de explosivos e como destruiu as dragas. Houve também um grande derramamento de óleo ali pelas áreas ali do rio Madeira, o que comprometeu muito também a qualidade da água. E também muitos moradores até chegaram a dizer que a qualidade do peixe ali, do que eles dependem, né, acabaria também sendo prejudicada devido a essa ação da Polícia Federal. De um lado, a Polícia Federal e a Justiça defendem a destruição dessas dragas como necessária para o combate ao crime ambiental, e do outro a gente tem um outro ponto, né? A Prefeitura e também garimpeiros reclamam que esta ação está sendo muito truculenta e que eles estão sendo tratados como inimigos numa guerra que nunca escolheram. A Defensoria Pública, como você já mencionou, Karime Leão, ela pediu ao STJ que proibisse esse uso de explosivos nas operações, dizendo que essa estratégia transforma a região numa zona de guerra, mas esse pedido ele foi simplesmente ignorado, foi negado. Hoje a Prefeitura de Manicoré e Humaitá, como vocês mencionaram, vive nessa situação de guerra, as aulas foram paralisadas, o serviço público também foi paralisado, justamente devido a esse confronto que aconteceu lá nos municípios de Humaitá e Manicoré. A gente ouviu o Rafael Grumant, ele que é delegado de meio ambiente da Polícia Federal, e falou pra gente a respeito sobre essa ação. Vamos ouvi-lo. Uma atividade ostensiva para, na sequência, nós conseguirmos instaurar inquéritos policiais para conseguir percorrer toda essa atividade criminosa e chegar tanto nas pessoas que estão ali explorando essa atividade, como os reais donos de dragas, que muitas vezes de uma estrutura milionária e que são trabalhadas ali até muitas vezes de forma muito precária por ribeirinhos e pessoas locais. A gente vai ouvir agora também o Paulo Henrique, ele que é coordenador do Centro de Cooperação Policial Internacional, e ele que falou que apesar dessa ação que foi feita lá no local, ela já ter sido concluída, também vai continuar o processo de investigação. Vamos ouvi-lo. Essa operação ela vai continuar nos próximos dias, há um percurso definido para que as equipes completem a operação. Tá? Provavelmente vai ser uma operação mais curta do que as anteriores, por conta do maior efetivo, tá? Mas o objetivo é realmente reduzir ao máximo as dragas daquela região, foi o que ele quis dizer, entendi, em relação a destruir a grande quantidade de dragas que já existe ali entre os municípios de Manicoré e Humaitá. Então, com isso, essa operação deve continuar, mas continua sendo muito polêmica essa ação, Karime, porque os moradores estão assustados e cobram resposta das autoridades sobre o que aconteceu por lá. Talvez houve ali uma falta de informação, a gente sabe que nesses casos, geralmente a operação ela não avisa que vai acontecer. Surpresa, no entanto, próximo a essas dragas também havia residências, casas de vários moradores daquela região que ficaram nesse fogo cruzado e não pediram para estar lá também. Com certeza o susto é grande, o susto é grande quando há essa ação, essa intervenção tão agressiva da polícia, no caso aqui da Polícia Federal. É lógico que o cidadão comum, o cidadão de bem, fica no meio desse fogo cruzado. E aí o que a gente pode pensar?
a que ponto se chegou, porque se chegou à necessidade de uma intervenção tão agressiva, digamos assim, da Polícia Federal, exato, é porque o Estado não conseguiu coibir, não conseguiu controlar a situação, de chegar nesse ponto de colocar o cidadão comum num fogo cruzado. Isso porque não tivemos ações efetivas do governo do Estado, da segurança pública do Estado, para que se não deixasse chegar o garimpo ilegal nessas proporções. Muito obrigada pelas informações, Kenedson Paz. Valeu, Ken. 6h11, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ministério Público Federal pediu para a Justiça que seja criado com urgência um plano de ação para fiscalizar pistas de pouso clandestinas usadas em garimpos ilegais no Amazonas, Rondônia e Roraima. Exatamente o que a gente acabou de falar. Tal plano deve ser executado de forma coordenada por vários órgãos, entre eles o IBAMA, ICMBio e IPAAN, além da União e dos governos estaduais. O objetivo, é claro, é detalhar etapas de fiscalização, repressão e responsabilização administrativa de todos os aeródromos, né, que são esses aeroportos menorzinhos e irregulares aqui na região amazônica. Olha só, além disso, Karime ouvintes, o plano prevê controlar o uso de aviões e helicópteros utilizados para transportar garimpeiros, combustíveis, insumos e até escoar ouro de forma ilegal. Segundo o Ministério Público Federal, essas pistas são essenciais para a continuidade do garimpo ilegal, principalmente em áreas de difícil acesso, como terras indígenas e também unidades de conservação. 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Para Karime, vamos falar agora do caso absurdo que gerou revolta em Manaus do oficial de justiça que agrediu um menino e perfurou o tímpano dele. Olha isso. O oficial foi afastado hoje de suas funções por 30 dias. Carlão, esse oficial é o Fábio Litaif, de 49 anos. Ele aparece num vídeo agredindo uma criança de 8 anos de idade, um menino, num condomínio na Avenida Constantino Neri. Essas imagens viralizaram e revoltaram a comunidade. É claro, trata-se de um adulto de 49 anos agredindo, dando um tapa numa criança de 8 anos ao ponto de perfurar o tímpano dela. A que ponto? Gente, é o absurdo do absurdo. As imagens comprovaram tudo, daí ele foi afastado, como você acabou de falar, né? Ele foi afastado, ele é oficial de justiça, ele foi afastado do cargo por 30 dias. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, segundo a família, o homem deu um tapa tão forte no rosto da criança que o menino teve o tímpano perfurado. O pai da criança, o músico Antônio Fernandes, disse que o filho está traumatizado e tem medo até de sair de casa desde então. As câmeras de segurança mostram o momento da agressão. A criança corre ao lado do servidor quando leva o tapa e cai no chão. Como explica agora o pai dessa criança, o Antônio Fernandes, que a gente vai acompanhar a fala dele. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais também pode ver o momento da agressão. Foi quando eu cheguei, já tinha acabado a situação, só que quando eu subo no apartamento, o meu filho estava com as marcas da agressão ainda aqui no rosto. Eu perguntei o que foi que aconteceu da pessoa que estava responsável por ele no momento, né? Porque a mãe também tinha saído para trabalhar. O pus escorrendo da orelha do meu filho, é inadmissível um homem com a idade desse cara agredir com soco o meu filho. Então eu só plano por justiça, que a justiça seja feita. Olha, a Polícia Civil registrou o caso no 1º DIP, Distrito Integrado de Polícia, e agora o 22º DIP, que é responsável pela área, conduz as investigações. O servidor vai responder pelos crimes de lesão corporal e injúria. O menino foi levado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e um laudo de um médico otorrino confirmou a perfuração do tímpano. Além da dor intensa, a orelha chegou a apresentar secreção de pus, como explica o advogado de defesa da família da criança, Wilson Benayon. Nós registramos um boletim de ocorrência, foi instaurado um inquérito policial, tanto os advogados da família como a polícia estão colhendo provas para fundamentar o inquérito policial. A família quer justiça e os advogados irão promover a justiça, porque nós estamos aqui para garantir a sociedade.
Olha, em nota, o Tribunal de Justiça informou que a Corregedoria está à frente da apuração e que todas as medidas legais e administrativas vão ser tomadas. O suspeito de agredir a criança, o oficial de justiça Fábio Litaif, de 49 anos, foi afastado de suas funções por 30 dias. A gente segue acompanhando esse caso que chocou muita gente pela violência contra uma criança tão pequena. Volto com vocês. Segue indignando a sociedade. É claro que a gente vai acompanhar, né, o desenrolar dessa situação para saber o que vai acontecer. E, é claro, o estado de saúde dessa criança, né, Carlão? Sem dúvida, Karime. 6h16, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção, mulheres do Amazonas, elas ganharam, hein? Uma nova opção de defesa pessoal. Trata-se da autorização para comprarem armas de choque para se defenderem das agressões. Carlão, a lei foi sancionada ontem e entra em vigor no prazo de 90 dias. A repórter Odineia Araújo traz pra gente os detalhes dessa novidade. Odineia, tem aí algumas regrinhas para poder usar essa arma de choque, não é isso? Conta mais pra gente. Boa noite. Tem sim. As regras incluem ser maior de 18 anos, ter bons antecedentes criminais, laudo psicológico e ter feito curso de orientação do uso dessas armas. Somente depois disso, as mulheres do Amazonas podem comprar e portar as armas de choque para se defender. A proposta de autoria do deputado estadual Felipe Souza foi aprovada por unanimidade no dia 20 de agosto na Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com o deputado, a proposta nasceu a partir de relatos de mulheres que vivem com medo da violência e sentiram a necessidade de ter mais uma alternativa de proteção. Essa não é uma lei minha, é uma lei de todos nós, até porque precisa do voto de cada um para que seja aprovado, mas com certeza é um instrumento a mais para fortalecer as mulheres na sua defesa pessoal. Especialistas em segurança consideram a medida um instrumento de identidade, comprovante de residência no Amazonas, certidão negativo de antecedentes criminais, laudo psicológico e um certificado de participação em um curso obrigatório de orientação. Esse curso, ministrado por instrutores credenciados, incluirá noções de defesa pessoal, legislação, formas adequadas de armazenamento e descarte do equipamento, além de informações sobre os efeitos e precauções no uso da arma. Volto com vocês. Boa, hein, Karime? Boa, claro. Toda proteção é necessária hoje em dia. Agora 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karime, agora nós vamos falar sobre uma situação importante de relevância com relação ao Hemoan. Olha só os detalhes. Os estoques de sangue estão muito abaixo do necessário, Karime. Carlão, pra gente ter uma ideia, para manter o estoque é preciso que sejam coletados pelo menos 250 bolsas por dia. E esse número hoje é de 140. Quem explica mais detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Então, Karime, Carlão e ouvintes, o Hemoan está passando por um momento bem delicado. As doações de sangue caíram bastante e isso está deixando os estoques em alerta. Eles precisam de 250 bolsas por dia para manter tudo funcionando direitinho, mas estão conseguindo só 140. Isso é 44% abaixo do necessário, o que pode atrapalhar muitos atendimentos nos hospitais, como transfusões, cirurgias e até emergências. Por isso, o Hemocentro está convocando doadores, principalmente quem tem sangue do tipo O, para ajudar a reabastecer os estoques. A gerente de captação, Nívia França, reforça o apelo à população. Então a gente apela aqui para os novos doadores e para aqueles doadores também que fazem um tempo que não vêm aqui, tá? Nós precisamos levantar esse estoque e para manter as cirurgias e todos os atendimentos necessários aos pacientes. E para doar é bem simples. Tem que estar com a saúde em dia, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Se você tiver entre 16 e 17, você também pode doar, mas só acompanhado de um responsável. Ah, e não esquece de comer bem antes da doação e levar um documento com foto. O Hemoan fica na Avenida Constantino Neri, número 4000,
1397, no bairro Chapada, e funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. Então, se você ou alguém que você conhece pode doar, essa é uma baita oportunidade de fazer a diferença na vida de muita gente, né? Volto com você. Com certeza, tá aí feito o convite, Camille. É importante, porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, esses estoques vão tanto para os hospitais particulares quanto para os hospitais públicos. E se você sofreu algum acidente, qualquer pessoa que a gente precisa de sangue, são esses estoques que vão garantir que a gente não piore o quadro de saúde, digamos assim. Então, é uma ação que vai ajudar a todos, tanto público quanto privado. Tá precisando com urgência. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Aquele giro no trânsito, Karime Leão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, aos ouvintes. Olha, na Avenida Humberto Calderaro, o trânsito segue carregado. A retenção é mais intensa nas proximidades da passagem de nível da Avenida Efigênio Salles. Mais à frente, na Avenida Maneca Marques, o movimento é moderado. Já para quem segue em direção à rotatória do Mindu, o trânsito é concorrido. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Para 6h23 em Manaus. 18 horas. Olha só, em Karime, a emissão da nova carteira de identidade nacional continua acontecendo aqui em Manaus. O atendimento vai até o dia 19 de setembro, sempre das 8 da manhã até o meio-dia na Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, ali no bairro Novo Aleixo, zona norte da cidade, Karime. Carlão, mas atenção, tá? São distribuídas 500 senhas por dia. Sendo 250 para emissão imediata e outras 250 para quem preferir fazer o agendamento. Nesse caso, quem optar pelo agendamento será atendido depois do PAC do Shopping Cidade Leste. Olha só, a ação é coordenada pelo Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo, responsável pela emissão dos documentos aqui no estado. Bom, e não esquece que é importante levar a documentação correta, como certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, além do CPF ou espelho do documento. Mix. Para 6h24, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Participe, tô 18 horas. 994887592 é o nosso WhatsApp. E nas redes sociais, estamos lá, no @18horas_news. 18 horas. Política. Chegou a hora, Carlão. Vamos falar de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Bom, vamos lá. Os flanelinhas aqui de Manaus protestaram hoje na Câmara Municipal contra a fiscalização do vereador Rodrigo Guedes. Como é que foi o protesto, né? Qual foi o posicionamento? O que eles argumentaram, os flanelinhas? Conta pra gente. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas. Karime, não é de hoje, né, que o vereador Rodrigo Guedes vem viralizando nas redes sociais, fazendo fiscalizações em grandes eventos aqui na nossa capital por conta da atuação dos flanelinhas, que muitas vezes acabam coagindo aos motoristas, aquela pessoa que saiu ali de casa com o intuito de se divertir. E foram várias denúncias mostradas nas redes sociais nos últimos meses, né? Eu acho que não é de realmente não é de hoje. Antes mesmo do Sou Manaus, que foi o último vídeo que viralizou, ele já tinha ido a outros eventos. Vários eventos, ele mostrando da Arena da Amazônia, né? Em alguns shows, mostrando ali muitas vezes as cobranças abusivas por parte dos flanelinhas. Só que dessa vez, os flanelinhas não gostaram nada de ver a imagem deles ali muitas vezes exposta nas redes sociais e foram, na manhã de hoje, até a sede da Câmara Municipal de Manaus para cobrar aí do vereador Rodrigo Guedes uma solução para a atividade que eles acabam exercendo nas ruas aqui da nossa capital. Eles, inclusive, impediam ali durante o ato o fim da fiscalização que é feita pelo parlamentar. Vale a gente reforçar que durante o Sou Manaus, o vereador realmente colocou toda a equipe dele ali na rua, né? Os assessores parlamentares foram para a rua uniformizados, eles estavam ali com
colete, identificados realmente para mostrar que eles estavam ali para fiscalizar uma prática que a gente sabe que é ilegal, principalmente abusiva, inclusive, naquela região central, porque existe aquela área ali, existe o Zona Azul e muita gente estava pedindo, cobrando o estacionamento no horário onde o Zona Azul não está mais atuando e cobrando cerca de R$50 para que os motoristas pudessem, né, estacionar ali em áreas públicas. E aí, durante essa manifestação na manhã de hoje, a categoria pediu para que o vereador intercedesse, né, por conta, eles querem uma legalização, mas o vereador, inclusive, ele foi nas redes sociais, ele se manifestou sobre o assunto, disse que as portas do gabinete dele estão abertas para qualquer diálogo com a categoria, mas ele não vai mudar o seu posicionamento. Inclusive, o vereador conversou com a gente com exclusividade. Vamos conferir aí o que disse o Rodrigo Guedes. Isso é uma extorsão. E isso precisa acabar. Eles querem conversar comigo, eu posso conversar, mas eu, Rodrigo, não tenho saída para eles. Eu acho que se eles tiverem ali algum vereador, e é o vereador Rodinei, que parece que dá suporte para eles, peçam para o vereador Rodinei entrar com um projeto de lei e, se for aprovado, aí passa a, enfim, poder ser uma lei que vá eventualmente garantir. Eu voto contra. Acho que a população vai exigir que os vereadores votem contra, mas nós vivemos numa sociedade, num estado democrático de direito. Inclusive o Zona Azul, que é muito falado, né, muita gente também contraria, ele foi aprovado por lei. Eu não estava na Câmara Municipal de Manaus quando ele foi aprovado, mas foi uma cobrança, uma pressão do próprio comércio, inclusive por conta do problema também dos flanelinhas e da falta de vagas no centro de Manaus. Então não foi um pedido meu, eu não votei a favor do Zona Azul, mas foi um pedido do comércio. E é uma lei. Essa que é a grande diferença, porque a primeira coisa que muitas pessoas perguntam é isso. E o Zona Azul? Zona Azul foi aprovada uma lei por unanimidade dos vereadores, que eu não estava lá. E quando é lei, é lei. Então, o problema é outro aí, se os vereadores eventualmente legislaram ruim, é o povo que botou os vereadores lá, para falar, para votar e também responder pelo próprio povo nessas questões que dizem respeito à lei, para as pessoas realmente começarem a compreender a importância do voto. Mas eu posso atender, posso conversar, mas não vou abrir mão, e falo de forma respeitosa, a simplesmente exigir que essa prática seja combatida na cidade de Manaus. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do vereador Rodrigo Guedes, inclusive, né, durante esse bate-papo que eu tive com ele na tarde de hoje, ele disse que não vai recuar quanto às fiscalizações não, viu, Carlão? Tá certo. Um posicionamento. Kennedson, sobre o projeto de anistia e redução de pena para Bolsonaro e seus assessores e envolvidos no 8 de janeiro, a Câmara dos Deputados mudou aquela estratégia e deve agora abandonar a anistia ampla, geral e restrita. E como vai funcionar agora a nova proposta, se é que já tem? Olha só, Carlão, essa pauta, na realidade, ela foi anunciada pelo próprio presidente da Câmara, o Hugo Mota, que marcou para amanhã, uma reunião do colegiado de líderes para poder discutir a votação de urgência do projeto de lei que prevê a anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado. Carlão, se aprovada, essa matéria, ela pode ser votada no plenário a qualquer momento, mas ainda não há um relator desse texto definido. A proposta, ela ganhou força após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo plano golpista do 8 de janeiro de 2023. E o PL, ele defende uma anistia ampla, que até como a gente tinha comentado naquela ocasião do julgamento, para que todos os envolvidos ali da invasão desses setores, da sede dos poderes, eles possam receber essa anistia geral. Só que a base governamentista alerta que a anistia para crimes contra a democracia será inconstitucional e uma forma de impunidade, como destacou o líder do PL, Lindenberg Farias. Ele abre aspas para a frase dele: o golpe contra a democracia não se perdoa, fecha aspas. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ele defende que a anistia, ela pode pacificar o país, abrindo porta para o perdão e também para a estabilidade institucional. Outros parlamentares, como Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, lá do Maranhão, se mostram favoráveis à anistia, mas exclui casos que envolvem ali o plano de assassinatos contra o ex-presidente, o vice-presidente, os ministros do STF. O projeto ainda vai enfrentar muitos
muita resistência, inclusive do próprio presidente Lula, que já se manifestou o contrário e caso seja vetado, o Congresso ele pode tentar derrubar o veto. Se chegar à Justiça, o STF, como o ministro Alexandre de Moraes já mencionou, terá que decidir ali sobre a constitucionalidade de anistia para crimes contra a democracia. Mas o ministro, ainda durante o julgamento de Bolsonaro, ele já declarou que não vai pautar a anistia, que se chegar lá, não vai para frente. Então já tem um resultado. Mesmo que passe por todas essas etapas, ainda assim o STF vai barrar, porque o ministro está mandando e ele já disse que não vai levar adiante. Já avisou antes. Nada, então é melhor fechar tudo. Não vai rolar. Vamos lá. Nathalie, os deputados aqui do Amazonas defenderam a legalização do garimpo no Rio Madeira e ainda criticaram a operação da Polícia Federal, que a gente falou no início do programa. Vamos lá. Qual é o argumento que eles usam para defender essa legalização? Então, Karine, esse foi um assunto que realmente tomou conta, dominou o pequeno expediente durante a abertura da sessão plenária nessa terça-feira lá na Assembleia Legislativa. Foram vários os parlamentares que manifestaram sobre o assunto. Rosenha, comandante Dão, presidente da casa, Roberto Cidade, adjunto Afonso, muita gente falou sobre o assunto. Inclusive, né, o deputado Ednailson Rosenha repudiou ali a queimada das embarcações, alertou sobre o risco para a população, afinal de contas, como o Kennedson falou no início do nosso programa, realmente foi uma cena de guerra, parecia realmente uma sessão de uma zona de conflito. E aí o Rosenha, né, apesar de não deixar muito claro, ele disse que não queria discutir a legalidade, mas durante o seu discurso não foi bem isso que ele falou. Inclusive eu até separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam ouvir e analisar. Vamos conferir aí o que disse o deputado estadual Ednailson Rosenha. O Internacional de Drogas, a Polícia Federal realizou na região de Humaitá a sua ação mais truculenta, mais desrespeitosa, mais desumana dos últimos anos. É muito fácil atirar em morador, é muito fácil explodir balsa de pequeno garimpeiro, porque a gente sabe que até um limite de 6 polegadas, o garimpo ele é artesanal. Eu não quero discutir a legalidade do garimpo no Rio Madeira. Eu quero discutir a truculência. Eu quero entender por que um juiz, na sua consciência plena, decreta que se explodam balsas que já estão apreendidas no porto de uma cidade. 18 horas. Karine, Carlão e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Ednailson Rosenha. Já o adjunto Afonso, né, classificou como uma brutalidade tudo isso que aconteceu durante essa operação. Já o comandante Dan sugeriu que seja aberta aí uma comissão para discutir operações como essa que tem se repetido no interior aqui do estado. Ele, inclusive, né, falou da situação dos prejuízos ambientais que operações como essa podem trazer aqui para nossa região. Esse é um caso, essa é uma situação que realmente traz muitas discussões e a gente realmente precisa analisar, mas a gente falar dos prejuízos pro garimpo na nossa região realmente é algo incalculável, né, Karine? Não, sem dúvida. Eu só vou lembrar, né, que é onde a segurança pública do estado não entra, daí quando vem uma força maior, como é a Polícia Federal, quando intervém dessa forma. Eles entram com tudo, inclusive é uma das questões, eles não estão respeitando ninguém. Esse aqui é um problema, eles estão detonando. Falha a segurança pública do estado, chega a Polícia Federal dessa forma. Pisando mesmo. Kennedson, Bolsonaro realmente não está em uma maré boa. Ele agora foi condenado a pagar multa milionária por falas racistas depois de comparar o cabelo de um rapaz com um criatório de baratas, é isso? Talvez seja por isso que ele teve aí uma crise de depressão e teve que voltar ao hospital, porque ele não tá legal, não é isso? Ele tá hospitalizado, é isso, Ken? É isso aí, Carlão. Sabe aquela fase de maré quando tudo dá errado, tudo Carlão? Inferno astral. É o inferno astral, como fala minha amiga Vanessa Lima. É exatamente o que está acontecendo com ele. E essa frase, Carlão, criatório de baratas, esse comparativo, pegou muito mal. E aí caiu lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou uma ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa. A decisão ela foi unânime e também responsabilizou a União, que deve pagar outro 1 milhão. Ou seja, 1 milhão para o Bolsonaro e
também 1 milhão para a União. O TRF4 determinou que Bolsonaro ele retire o conteúdo das redes sociais e faça uma retratação pública à população negra. Lembrando que o Bolsonaro ele está proibido de utilizar as redes sociais, então para tirar o conteúdo ele vai ter que usar algum staff aí, tem que lembrar isso também para a justiça. Então, para tirar só se for outra pessoa, porque se Bolsonaro mexer nas redes sociais, aí o negócio vai ficar pior ainda. O relator desse processo, Carlão, o desembargador Rogério Fravetto, ele destacou que essa não se trata de uma brincadeira ou liberdade de expressão, mas de uma ofensa que perpetua a desumanização de pessoas negras. E essas falas, elas fazem parte de uma sequência de comentários similares feito pelo ex-presidente, incluindo momentos em que ele interagiu com um cidadão alvo das manifestações em relação às suas redes sociais. É claro que muita coisa ainda vai rolar. Bolsonaro ele está nessa situação complicada em relação à saúde, Carlão. Novamente ele foi levado ao hospital DF Star, lá em Brasília, com quadro de mal-estar, vômitos e também queda de pressão. É claro que tudo isso somado, né, Carlão, leva ele indício a possível anemia, mas a gente vai continuar acompanhando. Certo, muitíssimo obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h37, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, famílias do Morro da Liberdade finalmente recebem o título definitivo das suas casas. É o nosso assunto em instantes. Mix. Dá mais aquele giro, Carimilhão, aí nas principais vias de Manaus. Vamos ver a quantas anda o André Meirelles. Vamos lá, vamos saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karine, Carlão, aos ouvintes. Olha, na Avenida Constantino Neri, no cruzamento com a Rua da Maromba, no sentido centro-bairro, o trânsito segue carregado. Na Avenida Maripiranga, no cruzamento com a Travessa Plínio Coelho, o fluxo também está carregado. No cruzamento da Mário Ipiranga, com a Rua 28 de Agosto, o trânsito é concorrido. A gente tem uma informação aqui, Karine, Carlão, uma intervenção viária vai mudar a rotina de quem passa pela zona centro-sul de Manaus. Inclusive, ontem, aí mesmo no programa de 18 horas, o prefeito Davi Almeida anunciou a abertura de 3 novas vias no trecho, onde as avenidas de Djalma Batista e Maripiranga Monteiro se encontram próximo ali ao bairro da União. Segundo o prefeito, para que essas novas vias sejam abertas, vão ser necessárias aí desapropriações de áreas no entorno, e a obra tem como foco melhorar a fluidez até a entrada do Aeroclube, um dos pontos mais críticos do trânsito na capital amazonense. E claro, aí a gente vai estar acompanhando para informar essa melhoria aí no trânsito, Karine, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Agora 6h38, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karine, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Hoje o sol brilhou com força e a temperatura chegou aos 34 graus, com sensação térmica maior ainda. O dia foi quente. Agora à tarde, o céu ficou nublado e a previsão para a noite é de nuvens carregadas com temperaturas de 26 graus e podemos ter ali chuvas isoladas perto de rios ou igarapés. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de setembro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta começa com céu limpo e bem ensolarado. Apesar do calor que chega aos 33 graus, temos 15% de chance de chuvas no período da tarde. E à noite, o céu permanece limpo, estrelado. A noite vai ser bem abafada, mas com uma baixa probabilidade de chuva por causa da alta umidade do dia da quarta-feira. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 26 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 59 a 96%. Legal, muito obrigada. Obrigada pelas informações. Carlão, tem um alerta aqui. Seguimos com o alerta da Defesa Civil. Nos municípios aqui do estado do Amazonas, com a qualidade do ar moderada, ou seja, não muito boa para pessoas de grupos sensíveis, como crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e cardíacas, podem apresentar sintomas como tosse seca, cansaço. Então, a população em geral não é afetada
quando o ar está nessa situação moderada, mas esses grupos precisam de atenção especial. Vamos lá, além de Manaus, Apuí, Humaitá, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Boca do Acre, Lábrea, Ipixuna, Invira, Eirunepé, Tabatinga, Jutaí, Tefé, Quari, Beruri, Manacapuru, Maraquiri, Careiro, Silves, Altazes e Urucará. São essas cidades com a qualidade do ar consideradas como moderada, ou seja, não muito boas para crianças, idosos e pessoas com algum tipo de problema respiratório. Hora 6h41, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, depois de mais de 130 anos de espera, 600 famílias do Morro da Liberdade finalmente receberão aí o tão sonhado título definitivo de suas casas. Isso é muito bom, hein? Um momento histórico marcado por lágrimas, abraços e muitas comemorações na quadra da Reino Unido da Liberdade. Olha aí, Carlão, imagina a emoção de você ter certeza que aquele cantinho é seu, que ninguém vai poder tirar. Exato. Maravilhoso. Com essa entrega, o programa de regularização fundiária da Prefeitura de Manaus ultrapassa a marca de 12 mil títulos concedidos, garantido aí, claro, segurança, dignidade e cidadania para essas pessoas. Quem traz os detalhes pra gente a respeito desse montão de título entregue hoje lá no Morro da Liberdade é o repórter Kennedson Paes. Um alívio, uma festa, né, Kennedson? Conta mais. Com certeza, Karime Leão, muito boa noite novamente para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Para muitos, essa casa, ela é minha, Karime e Carlão, porque é um sonho que parece impossível, porque muitas pessoas tinham as suas casas, tinham até o documento de compra e venda, mas ainda não tinham esse título para dizer assim, olha, essa casa é minha mesmo, ninguém pode me tomar. Daqui, exatamente. Então essa era a realidade para os moradores da Zona Sul de Manaus, porque já estavam esperando há muitos anos, então mais de 130 anos, onde gerações e gerações de pessoas estavam naquele local, tinham esse sonho de receber o título definitivo de suas residências. No entanto, isso só aconteceu neste ano de 2025, mais de 130 anos depois é que isso acontece agora, e com certeza foi um sonho grande para quem mora lá no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. A moradora, dona Darcy Vinhorte, ela comemorou bastante essa ação da prefeitura e, é claro, recebeu o título dela. Vamos ouvi-la. Olha, muita diferença que a gente esperava há muitos anos, né? E nunca chegou. Então, esse menino que saiu do nosso bairro, esse menino querido, amado por todos, resolveu a nos alegrar nesse dia com esse título definitivo. E quem também ficou feliz com essa ação foi a dona Zuleide, ela que também mora lá no bairro Morro da Liberdade há mais de 60 anos, gente. Só agora foi que ela conseguiu ali receber o título definitivo. Estava muito emocionada, muito feliz e com certeza disse que a esperança dela finalmente chegou e aconteceu. A casa dela está regularizada. Vamos ouvi-la. Uma alegria muito grande. Eu não esperava. Eu moro lá há quase 65 anos. Nunca fizeram nada por nós. E esse prefeito maravilhoso, ninguém nem esperava. Estou muito feliz. Que bom. A gente ouve essa resposta, é muito interessante, né, claro. Karime? De você morar naquele lugar e esperar que esse título finalmente chegue. Realmente muito surpreendente. A gente vai ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele que separei um trechinho pra gente sobre essa importância. O prefeito fala sobre isso para o público e vamos ouvir um pouquinho do que ele falou durante o discurso. Hoje vocês se tornam os donos de fato e de direito da propriedade de vocês. Alguns estão aqui com problemas de sucessão, de herança. Resolvam, porque nós estamos aptos a receber os documentos, levar para o cartório, para que a gente possa entregar o registro de imóveis e o título definitivo. E essa ação foi realizada pela Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação. E quem também vai falar com a gente agora é o secretário Jesus Alves. A gente separou um trecho em que ele também celebra esta ação que beneficiou tanto os moradores da região. Vamos ouvi-lo. Povo do Morro, se alegre, se anime, porque agora você não é mais um ocupante. Agora você é o proprietário da casa aonde você mora.
A gente vai seguir aqui. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele também anunciou novos investimentos em regularização e também incentivou os moradores a fazerem um cadastro de suas casas, porque muita gente não estava confiando, Karime, e não fez ali o cadastro. Então, não estava acreditando, não estava acreditando. Foram tantas histórias, né, que eles ouviram. Exatamente. O prefeito falou que mais de 1.000 pessoas não acreditaram, poderiam ter sido contempladas, mas não fizeram o processo de cadastramento e aí com isso eles não conseguiram receber o título nessa ação, mas se quiserem ainda podem procurar porque vai ser realizado. Para fazer um cadastro. Exatamente. Certo. Vamos ouvir agora o prefeito Davi Almeida novamente. Nós estamos finalizando uma licitação de aproximadamente 20 milhões de reais para que a gente possa aí fazer mais títulos definitivos em todas as zonas da cidade. Essa aqui é a primeira ação na Zona Sul. Nós nunca tivemos aqui tem bairros de 130 anos, tem bairros de 140 anos, a Santa Luzia é mais antiga que o Morro. Aqui temos o Educandos, que tem mais de 150 anos, que a gente precisa avançar e tornar realidade o direito à terra, o direito à regularização fundiária. Existe essa desconfiança, não vai ter, não vai sair, uns já esperaram 10, 20, 30 anos, aqui 133 anos. Então, eu peço que acreditem, quando a prefeitura chegar para fazer a regularização fundiária no seu bairro, leve o seu documento, procure a prefeitura, que nós estamos aqui prontos para fazer a regularização fundiária, dando o direito à terra a quem mais precisa. O prefeito de Manaus, ele falou sobre esses novos investimentos, Karime, porque além lá da área do bairro Morro da Liberdade, também existem vários outros pontos daqui da cidade de Manaus, como ele já tinha anunciado lá no bairro Tarumã, já tinha feito esse anúncio que iria acontecer naquela região. A gente também já foi em vários outros bairros onde já entregou o título definitivo. Então essas ações devem acontecer. E o que o prefeito pediu a ajuda da população, quem conhecer algum dos moradores que não fez essa parte do cadastramento, essas pessoas elas poderão procurar a unidade responsável que fica ali na Avenida Constantino Neri para elas poderem fazerem todo o processo de cadastro e aí logo em seguida esse processo é que elas vão receber o título definitivo novamente. Então é uma boa notícia para todos os moradores ali da Betânia, da Zona Sul. E acreditar nesse cadastro. Isso está falando em todos os setores, né? Em todas as áreas daqui da cidade de Manaus. E outro detalhe também para a gente finalizar que o prefeito mencionou é que sempre quando os profissionais da parte de habitação e de regularização fundiária eles baterem nas portas, que as pessoas possam receber, que não é golpe, não é nada, né, ilegal. Na realidade as pessoas querem fazer o cadastro das famílias, então sempre que puderem recebam essas pessoas, falem ali a respeito sobre as casas, a documentação, se a pessoa já tem alguma documentação de compra e venda, se tem alguma outra situação. Então tudo isso vai acontecer nesses próximos períodos, ainda nesse ano. Outros processos também devem acontecer dessa mesma forma, Karime Carlão. Maravilha, Kennedson Paz, muito obrigada pelas informações. Valeu, Kennedson. 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a universalização do saneamento básico na Amazônia Legal pode trazer benefícios socioeconômicos de quase 330 bilhões de reais até 2040. Essa é a estimativa do estudo divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com Ex-Ante Consultoria. Exato, Carlão. E segundo o levantamento, a ampliação do acesso à água potável, coleta e tratamento de esgoto vai trazer impactos positivos, é claro, para a saúde da população, para a produtividade econômica e para o turismo, além da preservação ambiental. Olha, Karime, a região é composta por 9 estados: Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Abrigam 26,6 milhões de habitantes, cerca de 13% da população brasileira. E apesar dos avanços registrados desde 2000, os dados ainda revelam um cenário crítico sobre o saneamento básico na Amazônia Legal. Por isso, pesquisadores defendem que a universalização do saneamento é o caminho a ser perseguido até 2040, que é um marco temporal e que se espera que a meta seja alcançada. Olha, o valor previsto é de 330 bilhões de reais em benefícios
benefícios se leva em conta o saldo líquido entre ganhos e custos sociais. O relatório calcula ainda que os benefícios acumulados cheguem a 972 bilhões de reais depois da universalização prevista, como você falou, Karime, para 2041. Agora são 6h49 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karime, falando sobre segurança pública do estado, os casos de sequestros, eles estão se tornando cada vez mais frequentes. E desta vez a vítima foi um empresário do ramo odontológico de 74 anos de idade. O caso foi no dia 10 de setembro e o empresário, inclusive, já foi liberado, Karime. Carlão, e segundo as investigações, o mandante do crime foi o filho adotivo da vítima, desse empresário. Sim. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, o empresário, ele foi sequestrado e o filho roubou mais de 700 mil reais, é isso? Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o empresário foi rendido na rua Gabriel Gonçalves, no bairro Aleixo, e levado para um cativeiro na Compensa, na zona oeste da capital. Ele ficou sob ameaça de um homem que estava armado e foi obrigado a fazer transferências que somaram aí um total de um pouco mais de 700 mil reais. Horas depois, ele foi abandonado perto do próprio carro e foi ali até uma delegacia para denunciar o crime. Até agora, 4 pessoas foram presas, inclusive o próprio filho adotivo, que é o Davi Francisco Alves Sá, de 29 anos. O funcionário da família, Douglas Oliveira de Lima, conhecido como Dodô, João Caíbe Damascena Martins e Arlerson da Silva Pinheiro, responsável aí por alugar o carro usado no sequestro. Também essas pessoas foram presas. O delegado Cícero Túlio disse que um dos presos chegou a confessar participação e entregou os nomes de outros envolvidos. Durante as prisões, a polícia apreendeu drogas, munições e conseguiu recuperar cerca de 100 mil reais devolvidos aí ao empresário. E durante aquela abordagem ele acabou confidenciando os fatos criminosos, relatou a quadrilha, quem fazia parte dessa quadrilha, com os elementos que foram coligidos durante as diligências policiais. Conseguimos identificar então a participação incisiva do próprio filho da vítima. Olha, mas as investigações não param. 3 suspeitos continuam foragidos. É o José Rodrigues de Souza Júnior, conhecido como Juninho, Normando Alves da Silva Neto, o Netão, e Juan da Silva da Bela. A polícia disse que só Juninho e Netão teriam ficado com mais de 500 mil reais do dinheiro extorquido. Parte desse valor, segundo eles mesmos, foi entregue a um traficante conhecido como Johnson, o Playboy, ligado a uma facção criminosa. O delegado Cícero Túlio destacou que a quadrilha tinha funções bem definidas. Um cuidava das placas falsas do carro, o outro do recrutamento dos bandidos, outro do dinheiro e mais. Esses criminosos podem estar envolvidos em outros sequestros relâmpagos aqui na região metropolitana de Manaus. Cícero Túlio pede ajuda da população para localizar os foragidos. E agora solicitamos os meios de comunicação, imprensa e a população que nos municiem aí com informações necessárias para que a gente possa capturar e dar cumprimento às ordens de prisão em relação ao José Rodrigues, vulgo Juninho, como também ao Normando Neto, identificado pela alcunha de Netão, e o outro suspeito identificado aí pelo nome de Juan da Silva. Olha, a polícia segue atrás dos foragidos e na tentativa de localizar o restante do dinheiro. E a gente continua acompanhando esse caso. Eu volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar cai pelo 5º dia consecutivo, fechou em queda de 0,43%, cotado em R$ 5,29. O menor valor em mais de um ano. O euro fechou em alta de 0,37% aos R$ 6,28. E o Bitcoin fechou em alta de 0,88% aos R$ 619.900. E o Bovespa fechou em baixa de 0,47% aos 144.221 pontos. E a taxa de desocupação do Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em julho, chegando ao menor nível da série histórica iniciada em 2012. O resultado veio melhor que as expectativas de analistas de mercado, que projetavam queda para 5,7%, segundo mediana das projeções reunidas pelos Bloombergs. No trimestre encerrado em abril, a desocupação
ocupação ficou em 6,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE hoje, terça-feira. Captação de empresas este ano já supera 29% a de todo o ano de 2024. 6h54 em Manaus. 18 horas. Olha só, em Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu um pacote de medidas fiscais que promete reduzir a carga de impostos no estado. Carlão, entre essas medidas estão a redução de 50% do valor do IPVA a partir do dia 1º de janeiro de 2026, além do Refis 2025, que vai oferecer descontos de até 95% em multas e juros de débitos com impostos como ICMS, IPVA e outros. Quem explica melhor pra gente é o Diné Araújo. Pois é, como vocês falaram, um pacote de redução de impostos estaduais promete movimentar o ano das eleições estaduais no Amazonas em 2026. O governo do Amazonas anunciou um pacote de medidas fiscais que inclui a redução de 50% no valor do IPVA a partir de janeiro do ano que vem. A medida também contempla veículos elétricos e híbridos. Também será beneficiado o Refis 2025, que oferece descontos de até 95% em multas e juros de dívidas com impostos como o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos e o Imposto sobre Doação de Imóveis e Heranças por causa de morte. A proposta já foi enviada para análise na Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, explicou que a tramitação deve ser rápida. Chegando na Assembleia, nós vamos reunir as comissões, vamos tratar, debater, analisar com muita calma para que a gente possa, no momento certo, pautar esse projeto e, se for da decisão de todos, aprovar. E acredito que isso aí vai circular mais recursos, porque quem não tem condições de pagar um IPVA de uma moto que tem um valor de R$400 vai passar a ser 200. Então, fico feliz, agradeço pelo gesto que o Poder Executivo faz em trazer a Assembleia para cá, para que a gente possa debater e estarmos juntos aqui para comunicar para a imprensa. O comércio também comemora essa medida. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, os descontos ajudam a movimentar a economia e beneficiam trabalhadores e empresários. O ICMS de empresas que com certeza tiveram dificuldades em algum momento e não conseguiram pagar, e aí ficam fechadas, não conseguem fazer suas vendas, e aí quando vem um imposto desse reduzido até 95%, o resultado vai ser também muito bom. A proposta de redução fiscal, dividida em 2 projetos de lei, deve ser apreciada ainda esta semana pelos deputados. No caso do imposto sobre doações e heranças por causa de mortes, a partir do ano que vem, heranças de até R$1 milhão estarão isentas do imposto. Hoje o limite de isenção é de R$400 mil. Volto com vocês. Ok, o Diné Araújo, agora 6h57, você no melhor mix do Brasil. Mix. 18 horas. Esporte. Carime, esportivo, que jogaço de bola aí na Arena Fonte Nova, Carime. O Bahia abriu o placar com um golaço de longe do Jean Lucas, mas o Cruzeiro não se abalou, ficou firme e forte, buscou a virada com um Sinisterra e um golaço. O Gabigol fez um gol bonito, hein? Foi mesmo, tá lá, né? Gabigol, né, gente? Vamos lá. A Raposa recuperou a vice-liderança do Brasileirão, ultrapassando o Palmeiras. Olha só, o diretor do Flamengo, José Boto, pediu rigidez sobre calotes em compras de jogadores, ironizando que muitos dirigentes ainda não entendem o sistema de fair play financeiro. Bom, Carlão, a FIFA anunciou que vai pagar os clubes que cederem jogadores nas eliminatórias da Copa de 2026. Ao todo, são 355 milhões de dólares, quase 70% a mais que na última edição. Voltando ao Amazonas, tem polêmica envolvendo o Manaus. O técnico das categorias de base, Rafael Beleza, ele foi demitido depois de um comentário sobre o influenciador americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Carlão, ele fez uma publicação ironizando o falecimento e desejando que a viúva de Kirk, entre aspas, não demore muito na terra. Mal, né? Infelizmente, né? Terrível. Bom, a diretoria do clube repudiou qualquer manifestação de ódio e mostra que no esporte, né? Seja no campo, nas redes sociais, tem que imperar respeito, principalmente. 6h59. 18 horas. Naquele giro saideiro no trânsito, Carime. Vamos
lá, André Meirelles. Boa noite, por onde andas? Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão, os ouvintes. Na Avenida Maripiranga, entre o Ipaã e a rodoviária de Manaus, o trânsito segue carregado com lentidão em vários trechos. Com registro de ocorrências nesses locais, a situação é provocada pelo horário de pico e o grande número de veículos na via. Já na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, o trânsito também é bastante concorrido, com vários pontos de lentidão. No sentido bairro-centro, o movimento é um pouco mais tranquilo. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Tchau, André. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor está completando 35 anos. A legislação é uma das legislações mais modernas e abrangentes do mundo em matéria de consumo. Já pensou como seriam as relações de consumo se não existisse uma lei que defendesse o consumidor? Seria difícil, sem garantias de troca, sem regras claras para a publicidade e para os contratos. Os consumidores estariam expostos a abusos e também a inseguranças. Ao longo dessas 3 décadas e meia, o Código consolidou-se como um verdadeiro marco civilizatório. Ele não apenas regulamentou as relações de consumo, mas também estabeleceu novos parâmetros de equilíbrio e confiança no mercado. E se tornou parte do cotidiano de todo brasileiro. A cada compra feita, a cada contrato assinado e a cada publicidade veiculada, a lei garante que haja respeito, equilíbrio e a confiança. Mas há desafios, é claro, para o futuro, no mundo digital, com a proteção de dados pessoais e o uso da inteligência artificial, que colocam novos desafios à proteção do consumidor. Mas seja no balcão de uma loja ou no mundo digital, os princípios do Código continuam sendo bússola para a defesa da cidadania, garantir os direitos do consumidor e o equilíbrio nas relações de consumo. 7-1. 18 horas. É isso, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.